Mateus capítulo 27, e versículo de número 26 em diante, amém? Nesta noite, louvado seja Deus, nós vamos meditar na crucificação de Cristo, amém, irmãos? Vamos lembrarmos, louvado seja Deus, do sacrifício vivo, do sacrifício perfeito e agradável diante dos olhos de Deus, amém? Vemos que muitas pessoas já não dão mais valor, louvado seja Deus, o sacrifício que foi feito no Calvário, amém, irmãos? Mas que é necessário nós lembrarmos, louvado seja Deus, diante de nós estarmos aqui, antes de nós estarmos aqui, nós estávamos lá no mundo, na perdição do pecado, amém? Só que tem pessoas que não reconhecem isso, deixa-se levar pelos seus próprios pensamentos. Porque se hoje você está presente aqui, meu irmão, minha irmã, não é pelas suas forças, não é pelos seus méritos, não é porque você merece, não. Você está aqui porque Ele te amou e continua te amando, amém? Mas que é necessário você entender que você tem um dono. O seu dono é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia chega a ser bem clara lá nas cartas do apóstolo São Pedro, que nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata desta terra que perece, mas nós fomos comprados com o sangue precioso de Cristo, que foi derramado no Calvário. Antes de nós estarmos aqui, Deus ele já conhecia e conhece a nossa trajetória lá fora. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus ele conhece o que passa no teu coração. Então é necessário, louvado seja Deus, nessa noite nós abrirmos o nosso coração e entendermos que se não for pela palavra de Deus, nós não vamos subsistir daqui para frente. Amém? Se nós não guardarmos ela em nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar atuando em nossas vidas, nós vamos perecer na caminhada, por falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 27, e versículo de número 26 em diante, amém? Preste atenção que Jesus ele tem para falar o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então soltaram-lhe Barrabás, e tendo açoitado a Jesus, o entregaram para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência e reuniram toda a corte, e despindo cobriram com a capa de escarlate, e descendo uma coroa de espinho puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele escarnecia, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Olhe para o seu irmão e diga: crucificado. Amém? Senta, desocupa as mãos, não fecha a Bíblia, viu? Deixa a Bíblia aberta, porque é para nós, louvado seja Deus, examinarmos as Escrituras nesta noite, deixar o Espírito falar o nosso coração. O Espírito de Deus, ele está presente. Quando eu leio
Esse texto de Mateus capítulo 27, eu começo a entender que antes desse discípulo Mateus, ele escrever esse evangelho, Deus, ele já tinha profetizado muitos anos atrás. A Bíblia chega a relatar que várias foram as profecias, a qual Deus, ele deu para os seus profetas, porque de costume muitos crentes só gostam de ler os evangelhos. Os crentes não gostam de ler as cartas de Paulo e não gostam de ler o Antigo Testamento. Mas nós temos que entender que a Bíblia ela é completa, irmão. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento. O autor aos Hebreus chega a relatar que o novo é a sombra do velho. Então tem coisas que foram designadas por Deus naquela época, que na nossa época, louvado seja Deus, Jesus ele cumpriu. Mas tem coisas que ficaram escritas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que serve de mandamento e instrução para a igreja em nossos dias. Então eu começo a ver, louvado seja Deus, acerca da crucificação do Senhor. Quando Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele vê além daquilo que o homem ele vê. A Bíblia diz que Deus ele tem os seus atributos. Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus ele conhece todas as coisas. Deus ele está em todo lugar e todo o poder sobre céus e terra pertence ao Senhor. Então a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que Deus ele conhece as nossas vidas e conhece a vida do ser humano. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no livro de Romanos, no capítulo de número 13, versículo 23, que lá está escrito, o apóstolo São Paulo escrevendo, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória dos céus. Em outras palavras, o homem, louvado seja Deus, já não tinha a intimidade com o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não era qualquer um que tinha a presença de Deus. A presença de Deus era dada, louvado seja Deus, só para aqueles, louvado seja Deus, que Deus escolhia, que Deus chamava, que Deus preparava e que Deus capacitava para receber a sua presença. E quem quer pode exaltar, pode glorificar e pode bendizer o nome do Senhor. Então a Bíblia é bem clara que todos os profetas, mesmo sendo homem de Deus, falharam. Jacó falhou, Abraão falhou, Isaac falhou, Davi falhou, Sansão falhou. Todos os profetas falharam, irmãos. Alguns deles deslizaram, pecaram, contradizeram a vontade de Deus. Então a Bíblia é bem clara no livro de Hebreus. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que no Antigo Testamento era necessário anualmente, louvado seja Deus, o sacerdote pegar um animal, matar, tirar aquele sangue e colocar por expiação do pecado da humanidade naquela época. Sabe para quê? Para que o perdão de Deus ele pudesse descer sobre a vida daquela nação, sobre a vida da humanidade. Só que o autor aos Hebreus também vai relatar, louvado seja Deus, que tudo aquilo, louvado seja Deus, foi enchendo ao Senhor. O Senhor foi vendo, louvado seja Deus, que aquilo verdadeiramente não passava, louvado seja Deus, de um mero sacrifício de animais, sacrifício humano, que não fazia algum efeito, porque após as pessoas, louvado seja Deus, receber o perdão de Deus, elas voltavam a praticar as suas próprias práticas. Eles se voltavam às imagens de escultura, eles se voltavam a se prostituir, a adulterar, a contradizer a vontade de Deus. Então Deus sabia, louvado seja Deus, que tinha que resgatar o povo da maldição do pecado. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aleluia, que o homem estava sujeito, morreu uma só vez, em seguida seguisse o juízo. Não existia salvação
a cédula, louvado seja Deus, que nos condenava. Jesus Cristo teve que vir, teve que padecer, teve que morrer e cravar ela lá no Calvário. Louvado seja Deus. Então eu vejo que Deus, Ele começa a traçar, louvado seja Deus, um caminho por onde um homem não trilhasse, por onde um homem não conhecesse. Deus conhecia o pensamento e o coração de todos eles. Então o que Deus fez? Deus amou a sua criação. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que nós fomos feitos imagem e semelhante de Deus. O apóstolo São Paulo em Coríntios, ele diz que pelo homem entrou o pecado, mas por outro homem foi necessário que o pecado fosse retirado. Então Deus começa a trilhar um plano, a qual nem o próprio diabo, louvado seja Deus, sabia. Então vimos, louvado seja Deus, que Deus viu que o homem não iria atingir aquilo que Deus queria, a santidade que Deus queria e requeria do homem. Então Deus, por amor à humanidade, por amor à criação humana, Deus se move pelo amor e pela sua misericórdia. A Bíblia diz no Evangelho de São João, no capítulo de número 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu começo a entender que Deus é conhecedor das nossas vidas, irmãos. O problema é que nós não somos gratos ao Senhor. Muitas das vezes somos ingratos. Então Deus, Ele foi movido pelo amor que Ele tem às nossas vidas. Então, como o homem já tinha sido destituído, como não tinha sacrifício, louvado seja Deus, para arrancar o pecado da terra, então agora, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, o Verbo se faz carne. Jesus Cristo, Ele vem encarnado, sabe para quê? Para cumprir a sua missão, missão a qual cumprir toda a lei, porque a lei ela não veio para salvar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Romanos 3, no versículo 20, se me falha a memória, que Deus revelou a lei para que o povo viesse discernir o que era certo e o que era errado. A lei veio para revelar o pecado para a humanidade. Então eu começo a entender, louvado seja Deus, que Jesus Cristo Ele vem em uma missão, nos resgatar, fazer uma nova aliança, a aliança que Adão tinha quebrado lá no jardim do Éden. Era necessário, louvado seja Deus, Jesus Cristo se entregar como sacrifício vivo, perfeito e agradável diante dos olhos de Deus. Jesus Cristo nunca pecou, é por isso que o seu sacrifício ele foi perfeito, porque todos pecaram, todos falharam e foram reprovados por Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus já tinha revelado tudo isso há muitos anos atrás para o profeta messiânico chamado profeta Isaías. Toda a sentença de Cristo já estava, louvado seja Deus, confirmada por Deus em sua carne. Era necessário Jesus Cristo carregar tudo aquilo, louvado seja Deus, em torno dos seus lombos, em sua vida, para ser crucificado naquele madeiro. Sabe por quê? Porque você não poderia carregar,
eu não poderia carregar, a humanidade não poderia carregar. Jesus Cristo, Ele veio nessa, aleluia, missão, e resgatar você da maldição do pecado, da maldição da condenação. E nós temos que entender que nós devemos, louvado seja Deus, ser mais grato a Deus pelaquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que o sofrimento de Cristo foi muito grande. E Deus falando para Isaías, creio que Deus dizia: olha, Isaías, eu sei que o homem já não tem mais salvação, só tem condenação, Isaías. Mas eu tenho um plano, eu tenho um projeto que eu vou dar em andamento. Um plano para resgatar o homem dos seus pecados. Trazer o homem verdadeiramente de volta para a minha presença. Para que o homem entenda que ele depende de mim e não sou eu que dependo deles. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus, Ele fala para o profeta Isaías: mas ele foi ferido, Isaías. Ele vai ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras o meu povo vai ser sarado. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 29, uma das maiores aparições de Cristo em público foi no batismo de João. Jesus, ele foi lá, sabe para quê? Para cumprir com a justiça de Deus. Jesus Cristo não tinha pecado, Jesus Cristo nunca pecou, mas ele deu um exemplo para que nós viéssemos entender que era necessário um homem nascer de novo, porque aquele que não nascer da água ou do Espírito não herdará o reino de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 21 em diante que lá não entra nenhum tipo de impureza, lá não vai entrar pecado, lá não vai entrar carne, lá não vai entrar sangue, só vai entrar aqueles que verdadeiramente forem lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue no Calvário. Então o próprio João Batista, ele anuncia Jesus Cristo no seu batismo. Jesus, quando vem se aproximando, o apóstolo João Batista, ele anuncia verdadeiramente para o povo que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no capítulo 4, versículo 17 do livro de Mateus, Jesus Cristo, ele já começa a cumprir e levantar o seu ministério. Ele dá continuidade ao ministério de João. Depois de João, louvado seja Deus, ser preso e ser morto, ser arrancado a sua cabeça por causa que pregou contra o adultério. Então Jesus Cristo, ele começa, louvado seja Deus, dá continuidade, louvado seja o nome do Senhor, ali o seu ministério. E uma das primeiras pregações de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado no reino do céu. Então devemos entender e compreender que o arrependimento, ele tem que estar incluído dentro dos nossos corações, porque aquele que não se arrepende do seu pecado, das suas maldades, que não confessa os seus pecados diante de Deus, porque não adianta só confessar, tem que largar, alcança a misericórdia dos céus, e quem crê, exalta, glorifica o nome do Senhor. Jesus, ele sabia que não ia ser fácil, irmão. Jesus sabia que a sua missão não ia ser fácil, mas Jesus jamais ele olhou para trás, jamais quis voltar, jamais quis retroceder.
por maior que fosse a luta, por maior que fosse a adversidade, Cristo, ele não voltaria naquela sua missão do Calvário, depois de ter inspirado o seu Espírito e ser entregue a Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que anualmente, na época da Páscoa, era de costume, louvado seja Deus, ali, naquela festividade, eles pegar e entregar um preso, eles soltar. Só que ali já tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. Se nós analisarmos bem o texto, nós vamos ver que Barrabás, ele simboliza as trevas. Barrabás simboliza a corrupção. Barrabás significa o pecado e a condenação do mundo. A Bíblia nos diz que aquele conselho dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, os religiosos naquela época, eles vão e persuadir o povo. Eles compram o povo para que o povo viesse, louvado seja Deus, pedir a crucificação do Salvador. Só que naquela audiência, louvado seja Deus, com Pilatos, a Bíblia, louvado seja Deus, nos diz que um dia antes, louvado seja Deus, ele tinha dado um sonho para a mulher de Pilatos, para avisar para Pilatos que Pilatos não entrasse na causa daquele homem justo, porque aquele homem era um homem justo. Eu quero dizer para você nessa noite, louvado seja Deus, se levantaram contra você, se estão te perseguindo, se o diabo tem, louvado seja Deus, levantado alguma acusação contra a tua vida, não te preocupa, não vai atrás, louvado seja Deus, de você querer se justificar, porque a Bíblia nos diz que só tem um que pode nos justificar, é o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. E eu vejo, louvado seja Deus, que de maneira alguma Cristo ele quis se justificar. O que Jesus queria era suportar o Calvário, era suportar a cruz. Será que você já parou para imaginar o sofrimento que Cristo passou pela tua vida? E muitas das vezes o diabo não pagou um preço por você, o diabo não fez nada por você, e muitas das vezes nós preferimos fazer aquilo que o diabo quer, de que fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos para Ele. O problema, meus irmãos, é que o homem é voltado mais para o pecado. O homem tem uma facilidade muito grande de se corromper. A corrupção, ela não só está instalada, meus irmãos, nos governantes não. Muitas vezes, louvado seja Deus, está instalado no meio da igreja. Irmãos que não conseguem largar o pecado, irmãos que não conseguem, louvado seja Deus, abandonar a iniquidade, abandonar a mentira, abandonar a prostituição, abandonar o adultério, deixar de falar mal do seu próximo. Tudo isso é se corromper e deixar de fazer a vontade do Espírito de Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus Cristo sabia que não ia ser fácil carregar a cruz, né? Porque além, louvado seja Deus, dele carregar aqueles 2 pedaços de madeira, estava sepultado naquela cruz todos os nossos pecados, irmão. Todas as nossas culpas, Deus falou pela boca do profeta Isaías. Tudo que Deus profetizou para Isaías aconteceu. Se nós formos analisar todas as profecias que Deus anunciou pelos profetas, se cumpriram. Desde o nascimento até a crucificação. O problema é que não dá tempo de nós trazer, que eu ia mostrar tudo isso. Se você vê, louvado seja Deus, a entrada triunfal que Jesus ele entrou sentado em cima do jumento em Jerusalém, que os próprios judeus exaltavam Jesus, Osana nas alturas, e aqueles mesmos que exaltaram, louvado seja Deus, viraram as costas e crucificaram ele. Louvado seja Deus. Jesus ele veio, meus irmãos, para cumprir aquilo que o homem não pode cumprir. Jesus Cristo ele veio, louvado seja Deus, para carregar a tua dor.
a tua angústia, o teu sofrimento, louvado seja Deus, os teus pecados, as tuas contradições, tudo aquilo que é de ruim, louvado seja Deus, Jesus Cristo carregou por você, e nem por isso você é grato à misericórdia de Deus que foi derramado sobre a tua vida. Então vemos, louvado seja Deus, que naquela audiência, louvado seja Deus, Pilatos foi avisado. Só que o homem não quer largar da sua posição. Tem pessoas que se tornam tão soberbo, tão prepotente, não pode pegar uma posição, um cargo que já não é por aí. Se nós analisarmos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus ele ensinou tudo diferente disso que muitos fazem. Então Pilatos ele não quis largar a sua posição. Ele preferiu entregar Jesus nas mãos dos homens. Ele tirou, louvado seja Deus, a sua responsabilidade de lado. A Bíblia diz, louvado seja Deus, Deus avisou pela sua mulher. E disse para ele, tu não entra na casa desse homem, que esse homem é justo. Pilatos olha para Jesus e diz, olha, de onde tu vem? Onde é o teu reino? Como é o teu nome? O que tu vem fazer? Ele faz várias e várias perguntas para Jesus. A Bíblia diz, e é bem claro, que ele, como ovelha muda, perante o matador, não abriu a sua boca. Jesus suportou tudo calado. E muitas vezes, contrário daquilo que nós fazemos. Ninguém pode nem olhar com a cara feia, que pelo amor de Deus, o mundo se acaba, é uma guerra, é uma contradição. Irmãos que não suportam o outro, louvado seja Deus, não sabe ficar calado, se levanta contra o irmão, se levanta contra o pastor, se levanta contra o obreiro, louvado seja Deus, porque quer ter a razão. E só quem justifica nós é Deus. Jesus, ele não foi querer se justificar, ele permaneceu. Eu começo a entender que a vitória ela vem quando nós ficamos calados. É melhor você sofrer no silêncio. Então a Bíblia diz, e ela é bem clara, que quando Jesus sai daquela audiência diante de Pilatos, Pilatos ele pega uma bacia com água, lava as suas mãos em ato de inocência. Ele faz dessa forma, olha, eu não tenho mais nada a ver com isso aí não, agora é com vocês aí. Então eles entregam Jesus nas mãos dos pecadores. Então naquele momento, louvado seja Deus, aquele soldado pega Jesus e leva Jesus para outra audiência. Pegam, despede Jesus, Jesus fica despido, enrolam Jesus com a capa de escarlate, e naquele momento eles vão começar um processo para a via da crucificação. E aí onde começa, meus irmãos, louvado seja Deus, o processo a qual trazia a paz sobre as nossas vidas. Porque hoje mesmo tu dando um pé de guerra dentro do teu lar, na tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, aonde você estiver, você tem paz, sabe por quê? Porque a paz não está, louvado seja Deus, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, mas a paz ela é derramada sobre as nossas vidas por intermédio do amor de Deus que foi derramado pelo sangue de Jesus lá no Calvário. Então vemos, louvado seja Deus, que teve todo um processo para que Jesus viesse ser preparado para a via da crucificação. A via da crucificação, louvado seja Deus, era, vamos dizer, um ritual muito pesado, irmãos, porque nem todos suportavam aquela cruz, só sendo 2 pedaços de madeira, mas que a de Jesus era muito mais pesado, além de só de 2 pedaços de madeira. Porque espiritualmente falando, ali o peso estava todo nos seus lombros. A responsabilidade que Jesus carregava a partir dali era grande. Eu creio, pela minha imaginação,
que quando Jesus ele é preparado para vir à crucificação, o reino das trevas se levanta de um lado e o reino de Deus se levanta de outro. Sabe por quê? Porque a batalha ela é travada, porque os demônios se levantaram para guerrear, irmão. A Bíblia diz que a guerra é espiritual. Então eles não queriam que Jesus Cristo sepultasse os nossos pecados lá no Calvário. Você sabe por quê? Porque eles sabiam, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus chegando até lá no Calvário fosse consumado, o véu do templo iria se rasgar. Tem pregador disso, louvado seja Deus, que o diabo, aleluia, não sabe de nada disso, que não sabe. O diabo é conhecedor das escrituras, irmão. O diabo é arquitetor de todo o plano do mal. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, depois de ele ter sido apanhado, chicoteado, depois de Jesus ter recebido uma coroa de espinho em sua cabeça, depois de ser batido com uma cana para que os cravos cravassem seu couro cabeludo, Jesus foi humilhado, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aqueles que escarneciam Jesus, eles ficavam de joelho, batendo em sua cabeça, louvado seja Deus, para que os cravos daquela coroa entrassem em seu couro cabeludo. Eles cuspiam na sua cara, eles batiam em seu rosto. Você sabe por quê? Por amor da sua vida, por amor da minha vida. E muitas vezes, louvado seja Deus, nós não queremos reconhecer que esse amor existe. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós passarmos a nossa vida toda andando de joelho para cima e para baixo, nós não vamos fazer nem um terço pagar aquilo que Jesus fez por nós no Calvário. E muitas vezes, louvado seja Deus, nós não respeitamos a presença de Deus. Amém? Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aqueles homens escarneciam de Jesus. Jesus com a coroa de espinho em sua cabeça, ele se ajoelhava, pegava a cana para bater na cabeça de Jesus e dizia: tu é rei dos judeus mesmo? Pois toma aqui essa coroa de espinho. Eles levavam com zombaria, eles zombavam, escarneciam. Você sabe por quê? Humilhando a Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ficava só calado, só suportando. E muitas vezes nós não queremos suportar uns aos outros. Muitas das vezes queremos ser melhor do que o outro. Muitas vezes, louvado seja Deus, queremos ser mais merecido do que o outro. Mas Jesus ele nos ensina totalmente diferente, irmãos. O que tem que resplandecer na nossa vida é a luz do Evangelho, é a palavra de Deus. O que tem que prevalecer é o sangue de Cristo. Nós temos, louvado seja Deus, que entender que se não for o sacrifício de Cristo, nada serve, nada faz efeito. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que depois de todo esse sofrimento, Jesus Cristo é lançado para ser crucificado. O apóstolo São Paulo, aos Gálatas, na igreja da Galácia, no capítulo 3, versículo 3, ele diz que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é símbolo de maldição. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus Cristo carregou a maldição pelas ruas de Jerusalém. A maldição simbolizava aquela cruz. Olha para cá. Mas por que, pastor, que simbolizava aquela cruz? Porque naqueles dois pedaços de madeira, naquela cruz, iria ser sepultado os teus pecados, os teus adultérios, as tuas prostituições, as tuas vaidades, a tua prepotência, a tua soberba. Todo o pecado ia ser sepultado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, para arrancar a maldição, teve que passar por tudo isso. E se nós vermos a história, nós vamos ver que por onde Jesus passava, nas ruas de Jerusalém,
ficavam as marcas de sangue. O seu sangue era derramado lavando as ruas de Jerusalém. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a cruz era tão pesada, irmão, era tão pesada, que Jesus estava tão debilitado, que ele não suportou a cruz e no meio do caminho ele tomba. No meio da multidão, eles pegam um homem chamado Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Sabe por quê? Porque a cruz era pesada. Muitas das vezes, louvado seja Deus, vocês ficam reclamando, fica se maldizendo, fica dizendo que está passando por isso e por aquilo. Ah, pastor, a minha cruz está tão pesada. Pastor, estou passando por isso. Pastor, estou passando por aquilo. Pesado, meu irmão, minha irmã. Foi a cruz que Jesus carregou por causa dos teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo, louvado seja Deus, toda luta, todas as nossas adversidades da vida que nós passamos aqui nessa terra, eu vejo aqui que é uma preparação. Eu não vejo, louvado seja Deus, como uma luta, uma adversidade. Eu vejo que cada dia mais, através de uma luta, de uma adversidade, Jesus Cristo prepara a minha vida. Quando eu começo a entender e compreender conforme Deus Ele quer que eu ande segundo a vontade de Deus, eu sou bem-aventurado, irmão, quando a luta ela chega na minha porta. Você sabe por quê? Porque eu vou adquirindo mais experiência. E quanto mais as lutas vão chegando, mais experiência eu vou adquirindo, mais graça o Espírito Santo vai derramando, mais força você vai tendo, e a graça do Espírito Santo ela vai reinando sobre a sua vida. Isso é que é a pura realidade. O problema é que as pessoas não entendem qual é a vontade de Deus. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Nós estamos envolvidos em uma guerra. E essa guerra é espiritual, onde todos os dias nós enfrentamos luta e adversidade, mas temos que encarar elas de frente. Muitos querem fugir, muitos querem retroceder. Só faz é aumentar a luta e você perde a força. Quando a luta chegar na sua vida, você tem que enfrentar o problema de frente. Você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Aquele que colocou a mão no arado jamais pode voltar atrás. Agora imagina se Jesus, ele, louvado seja Deus, ele tem a intenção de voltar atrás do meio do caminho. O que seria de nós? Jesus tudo ele deu um exemplo, irmão, para nós não retrocedermos, mas que nós viéssemos avançar, e o Espírito Santo ele veio nos ajudar a vencer essas guerras que nós temos todos os dias contra os nossos adversários. Bata a palma e glorifique a Deus. Então entenda que a luta ela veio não para te matar. A luta ela veio para que você ganhe mais experiência. Amém ou não amém? Porque quando nós recebemos a luta, quando nós recebemos a adversidade, a primeira coisa que nós fazemos é ir orar, é contar o nosso problema para Jesus, é dizer: ó Senhor, a situação é assim, 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 eu não tenho força, mas que o Senhor vai me dar graça para me vencer essa adversidade. Em Mateus 26 nós podemos ver que Jesus dá um exemplo disso. Jesus ele conhecia e sabia o que iria passar. Ele sobe lá para cima do jardim do Getsemane para quê? Para buscar força. É tanto que Jesus ele fala no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele está lá, ele pede a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que se fosse possível passasse dele esse cálice. Mateus 26, 39. E um pouco mais, estava adiante, prostrou sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero,
mas como tu queres. Jesus Cristo sabia que era impossível Deus pegar e voltar atrás. Era necessário, louvado seja Deus, sacrificar Ele para que viesse resgatar verdadeiramente a humanidade, para que a humanidade hoje viesse ter acesso aos céus, o véu do templo se rasgar e o homem ter acesso vivo diante de Deus. Então Jesus, ele não orou pedindo: Senhor, não dá para mim concluir, eu não tenho força, eu não vou, não dá certo. Não, Jesus Cristo, se for possível, passa de mim este caso. Toda a vida não seja como eu quero, mas como tu. Entenda uma coisa, irmão, isso aqui é revelação do alto da palavra, viu? É necessário muitas vezes nós passarmos por situações que nós não queremos, mas é necessário, louvado seja Deus, nós passarmos, sabe para quê? Para nós adquirir mais graça, para que nós venhamos adquirir mais experiência e que para mais nós venhamos ganhar espiritualidade na presença de Deus, para que o Espírito Santo venha ter mais comunhão conosco e que nós venhamos verdadeiramente entender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Agora imagina só, se tu só passasse aquilo que tu quer passar. O crente que quer passar só aquilo que ele quer passar, ele não serve a Deus. Ele serve as suas vontades. Ele serve os seus desejos. Nós fomos alistados para uma guerra, irmão, e aquele que nos alistou, esse verdadeiramente conhece a nossa vida. Você sabe por que é que muito crente passa por estreito? Porque não quer aceitar aquilo que Deus quer impor sobre a sua vida. Às vezes fica brigando, às vezes nem hora para saber se é permissão de Deus ou não, e fica brigando: eu não aceito, eu não quero isso, aquilo eu não quero. Quem é você para dizer alguma coisa, irmão? Jesus Cristo aceitou aquilo que Deus queria que ele passasse. Quem somos nós para dizer que não vamos passar por isso nem por aquilo? Se for necessário, nós passemos pelo vale da sombra da morte, mas Jesus garante que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Ninguém quer passar por situação difícil. Quem quer? Vai passar por quem quer? Porque é a vontade de Deus. Às vezes Deus cria uma situação aqui para você não se arrebentar lá na frente. Ele prefere que você passe logo aqui antes. Está entendendo? Para mais lá na frente você não se arrebentar. Entende isso? É assim que Deus trabalha. A lógica de Deus, a matemática de Deus não é a matemática do homem. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. O homem faz plano, faz projeto. Mas a última palavra quem dá é Deus. Então é necessário, louvado seja, nós entendermos que nós passamos por situações difíceis. Passaremos, se for necessário, a vontade de Deus pelo vale da sombra da morte. Mas que o Senhor está conosco. Amém? Bata a palma para a gente.